Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, comunidade CL. Vamos trazer esse e tantos outros assuntos que movimentam essa quinta-feira. Muito bem. Boa tarde para você que mora nesse país em que mais uma liderança da extrema-direita está enrolada com investigações da Polícia Federal. Dessa vez não é golpe de Estado, não. É golpe de corrupção. A Polícia Federal bateu na porta do prefeito de Sorocaba, conhecido como o prefeito TikToker, Rodrigo Manga, acusado de corrupção, envolvimento, num caso de corrupção na saúde. Já nós vamos voltar a esse tema, já. Bom, agora há pouco aconteceu um ato ecumênico no plenário onde está Glauber Braga, o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, acampado, fazendo greve de fome desde ontem à noite. O Glauber dormiu no chão desta sala na Câmara dos Deputados. O ato de hoje contou com a participação de integrantes do PSOL, o partido dele, como Chico Alencar, Sâmia Bonfim, Érica Hilton e também Frei Davi. Eles fizeram uma reza e cantaram a música Cálice, de Chico Buarque. Vamos acompanhar. A todo lado permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento. Ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Bem, vamos para a redação. O André Uzeda tem mais informações atualizando o que está acontecendo com Glauber Braga lá em Brasília. André. Rodrigo, a assessoria de imprensa do deputado Glauber Braga enviou uma nota em que disse que o parlamentar vai continuar fazendo greve de fome e pretende dormir mais uma noite no anexo do plenário da Câmara. Glauber voltou a afirmar que a cassação é uma tática radical, fruto de uma decisão política de Arthur Lira. Glauber ainda afirmou que vai até as últimas consequências para preservar o seu mandato. A defesa do PSOLista tenta um recurso na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Se o recurso não der certo, a cassação será decidida no plenário da Câmara. Ainda não tem data marcada para isso acontecer. Muito bem, André. Então são os dois caminhos que Glauber Braga tem daqui para diante. E a nossa colega Heloísa Vilela, repórter do ICL, mandou agora há pouco uma apuração para a gente. Ela que circula ali pelos corredores, está acompanhando de perto esse caso. Diz que a defesa de Glauber, presta atenção nisso, é importante, gente. A defesa de Glauber Braga, segundo a Heloísa Vilela, vai atuar em duas frentes. Na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a defesa vai levantar a suspeição do relator, Paulo Magalhães, que é da Bahia. Por quê? Porque, como se sabe, o relator do caso já se envolveu num episódio parecido. Agrediu um manifestante na Câmara. Segundo a defesa de Glauber, o regimento proíbe que alguém que já se envolveu em fatos semelhantes relate um episódio desse no Comitê de Ética. Por isso, na CCJ vai ser esse argumento: impedimento, suspeição do relator. Bom, se isso não der certo, a defesa vai tentar no plenário uma tática importante: transformar o que foi um relatório aprovado, o relatório pela cassação, numa resolução levada a plenário. O que muda? Na prática é o seguinte: uma resolução permitiria emendas, adendos, e com isso, em vez de cassação, que foi o que foi aprovado no Comitê de Ética, a punição poderia mudar, por exemplo, para uma advertência, ou talvez uma suspensão do mandato, mas não cassação. Esses, portanto, são os dois caminhos, segundo a Heloísa Vilela apurou, que a defesa pretende seguir nas próximas semanas, enquanto Glauber continua fazendo a greve de fome. Bem, vamos lembrar que Glauber Braga já enfrentou personagens fortíssimos da direita brasileira, emblemáticos. A gente tem dito, e ele mesmo tem falado, que trata-se de uma vingança, nesse caso, de Arthur Lira contra Glauber Braga, porque o Glauber foi dos poucos que levantou a voz para questionar o poder de Arthur Lira e do orçamento secreto. Mas não foi a primeira vez. Vamos relembrar outros episódios? O Glauber Braga enfrentou o Sérgio Moro. Você se lembra como é que ele chamou o Sérgio Moro? Vamos colocar aqui na tela para você relembrar, é curtinho. Vai estar nos livros de história como um juiz que se corrompeu
como um juiz ladrão. É isso que vai estar nos livros de história. Então, enfrentou o Sérgio Moro, chamou de juiz ladrão na cara do Moro, quando ele era um sujeito importante. Ali no governo Bolsonaro foi isso, hein? Ao longo do governo Bolsonaro. Mas não foi o único enfrentamento. No dia do impeachment, do golpe contra a Dilma, o Glauber Braga enfrentou nada mais, nada menos do que o poderosíssimo Eduardo Cunha. Vamos relembrar. Deputado Glauber Braga, do PSOL. Eduardo Cunha, você é um gangster. E o que dá sustentação à sua cadeira cheira a enxofre. Eu voto por aqueles que nunca escolheram o lado fácil da história. Eu voto por Marighella. Eu voto por Plínio de Arruda Sampaio. Eu voto por Evandro Lins e Silva. Eu voto por Arraes. Eu voto por Luiz Carlos Prestes. Eu voto por Olga Benário. Eu voto por Brizola e Darcy Ribeiro. Eu voto por Zumbi dos Palmares. Eu voto não! Eu voto não, né? Relembrando que ali o não era contra o impeachment, contra o golpe, né? Contra a Dilma. E então ele estava enfrentando o Eduardo Cunha, diz que, Eduardo Cunha, você é um gangster, foi a frase que ficou marcada. O Glauber, nesse momento, está pagando por tudo isso, pelos enfrentamentos que ele já fez. Diz que cheirava a enxofre a cadeira do Eduardo Cunha. E agora está ameaçado de cassação. Falando em enxofre, em cheirar a enxofre, parlamentares da extrema-direita, ontem, no fim daquela sessão tumultuada que você acompanhou aqui no ICL Urgente, chegaram na última hora para causar tumulto. Entre eles, o deputado Nicolas Ferreira, que não participou dos debates, apareceu ali para fazer discurso e causar tumulto. Mas não foi só isso não, hein? O Nicolas foi flagrado dentro da sessão numa ligação de vídeo com Bolsonaro, dentro do Conselho de Ética. Olha aí, gente. A denúncia, né? A denúncia não, a imagem, né? Que denuncia esta ligação foi registrada por Lara Alves, do jornal O Tempo. O que será que eles estavam conversando, hein? O Jair estava pedindo assim, Nicolas, parte para cima, nós precisamos de um fato novo, tá ruim a situação para mim. Eu virei réu, Nicolas, me ajuda aí, fala de comunismo. E foi o que o Nicolas fez. Fala aí do Maduro, inventa alguma coisa aí, faz barulho, por favor, Nicolas, para tirar o foco do fato de que eu sou um réu por tentativa de golpe de Estado, Nicolas. Me ajuda aí. Será que foi isso? Eu estou aqui imaginando, não sabemos. Mas ele conversou com o chefe dele, com o chefe do agrupamento extremista Jair Bolsonaro. Vão acompanhar, o Glauber Braga segue em greve de fome dentro do Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou a deputados aliados de Glauber que em breve vai pautar a cassação de Chiquinho Brazão, aquele do Rio de Janeiro, acusado de mandar matar a vereadora Marielle Franco. O gesto seria uma forma de sinalizar equilíbrio, depois que o Conselho de Ética aprovou o relatório pela perda do mandato de Glauber Braga. Como equilíbrio? Um é acusado de um homicídio, de ser mandante do homicídio. O outro tem um chute no traseiro de um provocador que ofendeu a mãe dele, Glauber. Né? Então, como equilíbrio? A mesma pena para dois casos completamente diferentes, totalmente desproporcionais. De qualquer maneira, o processo de cassação de Chiquinho Brazão está aberto há um ano, desde 10 de abril de 2024, mas segue engavetado. Olha como é que as coisas andam em ritmos diferentes. O Glauber andou rapidinho, porque o Arthur Lira quer. No caso do Chiquinho Brazão, não andou, porque o Centrão não quer. O pedido de cassação de Chiquinho foi feito pelo PSOL, né? Isso no momento em que Chiquinho Brazão estava tentando se livrar até da prisão preventiva, não é isso, André Uzeda? Voltamos com você. O Chiquinho Brazão está lá esquecido, né? Mas está aguardando, porque ele é acusado de um crime gravíssimo, de ser o mandante desse crime. Exatamente, Rodrigo. A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o pedido do Chiquinho Brazão. A defesa havia pedido que o Chiquinho passasse a cumprir prisão domiciliar, alegando questões de saúde por doenças no coração. A defesa chegou a citar, olha só, abre aspas, elevado risco de morte.
Um parecer enviado ao STF, no entanto, afirmou que o atendimento médico necessário está sendo garantido. Então, Brazão deve ser mantido em prisão domiciliar. Rodrigo, agora é o mais curioso isso aqui. Quem vai decidir se Chiquinho Brazão continua preso é o ministro Alexandre de Moraes. Tudo importante aí contra a extrema-direita cai na mão do Alexandre de Moraes, né? Que sina que eles têm, né? Chiquinho Brazão também, o futuro dele, prende ou solta, na mão do Alexandre de Moraes.